O pseudoceticismo e os 3 vídeos de OVNIs confirmados pelo Pentágono. 6 de maio de 2020. No artigo abaixo, Andreas, administrador do blog TheIf-Unidentified.net, que se considera cético mas está aberto para investigações realmente científicas, desmascara os professores da impossibilidade. Desde a liberação oficial dos 3 vídeos de OVNIs desclassificados pelo Departamento de Defesa, vimos as partes habituais se tornarem muito vocais. Por um lado, temos os que acreditam que os 3 objetos nos vídeos, FLIR-1, GoFast e Gimbal, são evidências de vida extraterrestre aqui na Terra. Obviamente, é um feito impossível de provar, uma vez que não há como rastrear conclusivamente um ou todos os 3 objetos, principalmente se eles tiverem viajado mais de 3 anos-luz pelo espaço. Além disso, os 3 objetos nos vídeos são embaçados, granulados e sem forma e seriam facilmente descartados se o Departamento de Defesa não os tivesse publicado. Eles não são uma prova de muito à parte do fato de serem realmente reais e também são fisicamente indicativos de que existe um fenômeno tangível e observável que sobrevoa e perturba os pilotos da Marinha. De forma alguma, os 3 vídeos indicam vida extraterrestre, principalmente porque simplesmente não podemos prová-la logisticamente, a menos que eles cheguem com um passaporte. Asterisco no nível subconsciente, todos sabemos isso sem processá-lo conscientemente. Além disso, se você captura-se os 3 vídeos pelo valor de face, ignorando todo o espectro dos casos de Nimitz 2004 e Roosevelt 2014 15 avos, aos quais eles pertencem, seria muito fácil descartá-los como possíveis aviões, drones, pássaros ou balões. Da mesma forma, os dados conclusivos não estão disponíveis nos vídeos para determinar a origem. E é aqui que encontramos a perspectiva cética aplicada saltando em cima da posição daqueles que acreditam que não inclui todos que acreditam que esse fenômeno deve ser estudado na íntegra. Ou devo dizer o ceticismo da pseudociência, onde a ciência objetiva não é realmente ciência, é construção narrativa. Quando você separa essas opiniões céticas, notamos algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, elas baseiam seus argumentos na falsa noção de que quem está solicitando uma investigação oficial adicional está alegando que os objetos são extraterrestres. Em segundo lugar, presumindo falsamente que o contra-argumento é apenas para extraterrestres, eles mesmos estão criando os limites da conversa. Também conhecido como, ao criar essa situação específica, eles podem facilmente invocar uma metodologia anti-alienígena aqui na Terra, distância, energia, radiação, etc. para impedir que o problema seja encaminhado. Obviamente, eles estabelecem o precedente de que as viagens interestelares são justamente inatingíveis por propulsão química e elevação de impulso. Qualquer outra coisa, como o motor de dobra espacial, é fictício porque se não sabemos fazer isso, ele não existe. Mais famoso, quando perguntado sobre os 3 vídeos de OVNIs em 2017, Neil deGrasse Tyson afirmou em uma entrevista à CNN: "Ligue para mim quando receber um convite para jantar de um alienígena." Neil deGrasse Tyson, CNN, 2017. Bilhões e bilhões de imagens e vídeos em cores e alta resolução são carregados na internet todos os dias. Se a sua melhor evidência para alienígenas que visitam outra galáxia for vídeo monocromático de baixa resolução e distorcido feito pela Marinha do Zewa, então há mais trabalho a ser feito aqui. Neil deGrasse Tyson, Twitter, 5 de maio de 2020. Observe o uso da linguagem psicológica usada. Neil diz, se sua melhor evidência, plantando a determinação para a conversa e estabelecendo a posição dos argumentos opostos. Essencialmente, ele está montando o baralho antes mesmo do jogo ocorrer. Ele ganha. Nenhum pedido de acompanhamento para a investigação, pois claramente não são alienígenas. Retórica dogmática perigosa, tão distante da ciência quanto a Terra, diz Zeta Reticuli. Os parâmetros da conversa conceitual devem ser: sim, esse fenômeno não identificado deve ser oficialmente investigado. Versus: não, esse fenômeno não identificado não deve ser oficialmente investigado. Agora, à medida que avançamos nisto, descobrimos que os pseudocéticos, involuntariamente tentarão garantir que a conversa conceitual acima não seja atendida.
Para ter sucesso, eles devem manter o foco nos alienígenas e devem garantir que dados específicos sejam descartados. Com relação às filmagens de OVNIs do governo e comentários de pessoas nas quais devemos confiar em pilotos, marinha, leituras de radar, etc., você está certo, nossos militares nunca confundiriam um avião comercial com outra coisa. A resposta parece óbvia: explicações terrestres para o que está nesses 3 vídeos embaçados não são um bom drama de TV, e os investimentos em dólar na Today Stars Academy vão secar. Mas a verdade não é mais importante do que notoriedade e riqueza. Por que não ser honesto? Tommy DeLonge e equilibrar sua afirmação de que esses vídeos representam contato alienígena, ou ativos estrangeiros com hipóteses concorrentes de que eles representam distorções de câmera, aberrações de lentes e outros fenômenos mundanos. Michael Shermer Twitter, 5 de maio de 2020. Shermer faz a mesma tentativa de Tyson para controlar a conversa, garantindo que o contra-argumento oposto seja alienígena. Observe que a empresa de DeLonge, a TTSA, se opõe fortemente à hipótese de origem, ele passa a se concentrar apenas nos vídeos e ignora os dados do piloto e do radar. Um ponto interessante a ser observado é o uso de tom contextual emocional pessoal por Shermer nas postagens das redes sociais. A foto postada por Shermer mostrando como os vídeos podem ser objetos, aviões, pássaros e balões mal identificados. Mickey West é outra voz cética nos 3 vídeos. Sua perspectiva é que os 3 vídeos são objetos provavelmente não identificados e, portanto, o fenômeno não identificado não deve ser oficialmente investigado. Para que essa narrativa funcione, ele precisa ignorar os dados ou manipulá-los. Em uma conversa aprofundada com o canal Cool Worlds, explico meus pensamentos sobre os 3 vídeos de OVNIs da Marinha. Também descrevo como David Fravor pode ter confundido o movimento do OVNI Tic-Tac e porque acho que a Marinha divulgou os vídeos agora. Mickey West Twitter 30 de abril de 2020. No caso do OVNI Tic-Tac, West distorce completamente o testemunho do comandante David Fravor, dizendo que ele estava enganado, mesma narrativa que Shermer. West também ignora o testemunho de uma segunda pilota, e o piloto James Slight que voou ao mesmo tempo que Fravor, e também estavam presentes. Neste ponto, deve-se notar que Mickey West e Michael Shermer não têm experiência em pilotar um F-18, nem possuem um entendimento operacional de sistemas avançados de radar em operação funcional. Temos então Chad Underwood, não mencionado por West ou Shermer, que voou atrás da equipe de Fravor e captou o OVNI em vídeo. Estamos sentindo falta do piloto X que voou com Underwood e dos 2 pilotos o 0026B que voaram ao lado de Underwood. Esses dados e testemunhos ausentes não foram solicitados por Shermer ou West. Então, West e Shermer ignoram os dados de radar do caso Nimitz de Ivores et al., que testemunharam em registro a realidade da propulsão avançada dos objetos. Além disso, Shermer e West não fazem nenhuma referência ao testemunho do piloto no caso Roosevelt, 2014 15 avos do Tenente Graves e do Tenente Acoin, ambos registrados. Tyson nem faz referência à diferença de vídeos ou relatos de casos. Um cético genuíno como eu argumentaria que não sabemos quais são os objetos nesses 3 vídeos. No entanto, com base no que foi relatado holisticamente nos casos Nimitz e Roosevelt, deveríamos solicitar uma investigação mais aprofundada para oficialmente descobrir a origem. Os pseudocéticos precisam manter o foco do debate principalmente nos 3 vídeos granulados que não provam muito, nada de propulsão conclusivamente avançada e certamente não alienígenas. No instante em que a conversa é trazida para os dados do radar e o testemunho do piloto, o caso se desdobra rapidamente. O testemunho dos pilotos e os dados do radar, quando combinados com os 3 vídeos, alteram a dinâmica da conversa de maneira bastante drástica, como apontado pelo ex-vice-assistente de segurança de defesa para a inteligência Christopher Mellon. Os esforços de Mickey West perdem fatos cruciais como o rastreamento pelo radar Spy-1 do navio Princeton que guiou a interceptação do FLIR, fornecendo coordenadas precisas. Discuti as visões de Mickey com vários pilotos do F-18 e eles observaram outras falhas críticas. Sugiro que ele converse com eles para obter os fatos.
Sim, todos os 3 vídeos envolveram olhos simultâneos no alvo, com excelente visibilidade por vários aviadores. Também confirmação de vários sensores em diferentes plataformas. Essas aeronaves misteriosas são reais e não são militares do EUA, o que é certo, como confirmado pelo próprio Departamento de Defesa. Christopher Mellon, Twitter, 1º de maio de 2020. Infelizmente, temos que ter cuidado quando especialistas em internet afirmam saber mais do que os militares dos Estados Unidos, especialmente quando os dados não estão completos devido à classificação. A abordagem correta é dizer que não sabemos qual é esse fenômeno atualmente e que precisamos de mais investigação oficial antes de concluirmos. Se a ciência não pode e não permite um estudo mais aprofundado de um fenômeno tão bizarro, talvez seja a hora de mudarmos de ciência.